Muito bem, vou bater um papo agora aqui com o Leonardo Costa, que é o CEO da NET Agora. É isso, né, Leonardo? Seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Nós nos encontramos durante a FENACIL, batemos um papo rápido lá e hoje ele veio falar um pouco mais sobre a sua empresa aqui no nosso programa. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Lá, eu me lembro que na FENACIL, quando nós nos conhecemos, eu perguntei para você da contratação da internet. Você falou um pouco sobre isso, eu queria me aprofundar. Agora é época de férias, a criançada fica mais em casa. Inclusive tem um vizinho aqui, fui dar uma olhada, ele já está com as duas crianças dele do lado da escrivaninha, porque é uma época assim que os pais discutem muito essa questão das crianças ficarem na internet. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sua empresa. Onde é a sede da NET Agora? Bom, Roberto, a NET Agora Internet está localizada na rua Ceará, número 111, Vila Cristóvão, aqui em Limeira. Limeira. Isso. Você estava falando que veio de Americana? Você é de Americana? Eu sou de Americana. Ah, bacana. E a nossa empresa ela atua não somente aqui em Limeira, como também em algumas cidades aqui da região. Joguei muito contra o Vasquinho na Americana quando era jovem. Ainda tem o Vasquinho, né? Agora é o pessoal do... Eu sou meio fora do futebol, né? Mas eu jogava lá no campo do Vasquinho. Nossa, tava quando ia jogar Americana, ficava todo mundo nervoso lá. Falei, nossa, vamos lá para Americana. Uma cidade que eu gosto muito, cidade do meu cunhado, José Roberto Zwin, casado com a minha irmã. Agora, a NET está aqui em Limeira. E no mundo das contratações, das orientações, vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando eu estou falando do famosão, eu tenho um amigo que ele tem por princípio não comprar nada que seja o topo da linha. Ele fala, olha, a gente tem que prestigiar aqueles que estão começando, que estão se posicionando no mercado, porque é esse empreendedor que precisa do nosso olhar, da nossa ajuda, do nosso auxílio, né? Você vai lá, aquele de sempre, falando as coisas de sempre, e você acaba sendo levado a isso. Como que é a estratégia de captação de clientes da NET? Bom, Roberto, hoje nós atuamos com uma presença online, né, através das redes digitais, como Instagram, Facebook, entre outras redes hoje do mercado. Uhum. Além do nosso posicionamento online, que a gente sempre vem procurando de alguma forma, né, alcançar o nosso público, nós também somos muito ativos na mídia offline, algo que hoje o mercado não está mais explorando, né? Por conta desse avanço tecnológico. Então nós ainda trabalhamos com equipe fazendo porta a porta, panfletagem, olha que bacana. carro de som. Uhum. São ações que ocorrem dentro de cada trimestre, né? Isso não é constante, mas são campanhas bem direcionadas em áreas estratégicas que nós realizamos esse tipo de trabalho, até mesmo para poder chegar de uma forma mais presente, né, no nosso cliente ali. Há cerca de uns 3 anos, teve uma empresa que estava entrando muito fortemente aqui em Limeira, mas havia um problema que eu acabei me desapontando muito, até pela oferta do serviço, uma oferta enganosa, né? Por quê? Porque o sujeito, não, contrata. A depender do bairro, não tinha aquele serviço, não estava disponível. Então, eu acho que na hora da venda você deve realmente dirigir aqui com bastante seriedade, porque senão você vende uma ilusão para a pessoa e depois não dá para fazer a contratação. Como isso se dá aqui em Limeira? Em questão da localização, por exemplo. Perfeito. Hoje a NET Agora ela tem presença, né, em mais de 80% da cidade. Uhum. É óbvio que nós temos algumas restrições para poder entrar em alguns bairros. Restrições essas que eu me refiro à questão de uma topologia técnica. Tá. Como nós trabalhamos 100% com fibra ótica, de ponta a ponta. Olha, fibra ótica? Fibra ótica 100%. Nós saímos do nosso redende, do nosso POP, né, data center, e chegamos até os bairros com fibra ótica e entregamos em cada casa um serviço 100% na fibra ótica, né, até o seu conversor ótico ali. Então, por esse motivo, como nós precisamos ali ter uma liberação da companhia de Força e Luz, né, aqui na cidade, a Electro, uhum. Americana, a CPFL, então às vezes pode ser que isso acaba tornando um pouquinho mais complicado, né, esse processo para que a gente chegue até aquele bairro. Uhum.
Mas hoje nós trabalhamos ali muito bem direcionados e todas as ações que nós publicamos hoje, seja ela de forma offline, através de panfleto impresso, ou na internet, né, de forma digital, nós informamos, né, tem ali consulte disponibilidade para o seu endereço. Nós temos uma relação onde ele consegue estar contratando o nosso serviço. Isso é honestidade. Tá vendo? Quer dizer, isso faz parte da filosofia da empresa. Sim. Começa daí, Leonardo. Começa daí, né? Outra coisa. Os pais, quando vão contratar, eu falei sobre isso lá no nosso bate-papo. Eles não têm, obrigatoriamente, a noção daquilo que eles precisam, né? E você falou também dessa orientação que é dada pela NET agora sobre a necessidade do cliente e não apenas empurrar para ele um serviço que ele pode estar contratando mais do que ele precisa ou, o que é pior, menos do que ele necessita. Perfeito, concordo com você. Eu, como CEO, né, fundador da NET agora, também tenho um sócio, né, que acabei não comentando sobre ele ainda, Sim. Mas eu tenho um sócio que me auxilia em todo esse processo, que é o Marcos, que cuida mais da parte técnica. Mas respondendo a informação que você trouxe aí agora na mesa, acho que é muito importante, através dessa seriedade e transparência com o consumidor. Porque eu também, fora da minha empresa, eu consumo de alguma forma. Sim. Né? E durante a contratação do nosso serviço, algo que a gente sempre trabalha muito com o nosso time, é levar a informação para o cliente de acordo com a real necessidade dele. Então, durante toda a abordagem de vendas do nosso time, ele procura sempre entender se é um sobrado, se é uma casa térrea. Isso, eu ia te perguntar isso. Qual o tamanho desse imóvel, né, em metro quadrado, né, quantos cômodos possui essa residência, até para que ele possa direcionar e indicar o melhor plano para esse cliente. E lembrando, independente da internet, né, da velocidade que você contrata hoje, o que vai melhorar a experiência do consumidor é o dispositivo, é o hardware, né, o device que foi instalado dentro da sua residência. De uma forma mais simples, o roteador e a cobertura do sinal com relação ao ponto que foi instalado. Isso é muito importante ressaltar. Você entrega, obviamente, o equipamento para a pessoa incomodada. Quer dizer, ela usa enquanto estiver assinando o plano. Exatamente. Então, me tira uma outra dúvida. Nesses equipamentos, existem diferenças, por exemplo, de tecnologia, de qualidade? Você oferece um equipamento que recebe o sinal da internet com altíssima qualidade? Sim, com certeza. Primeiro que hoje todos os nossos planos comercializados, diferente dos grandes players do mercado, a Anatel, infelizmente, ela exige que as operadoras garantem apenas 40% da velocidade nominal contratada. E nós, como um provedor que está muito mais próximo do cliente, entendendo a sua necessidade, nós entregamos uma velocidade que gira em torno de 10% a 20% superior à velocidade contratada. Isso qualquer cliente hoje da NET Agora Internet que fizer um teste na sua casa, um teste lógico, né, com um dispositivo compatível com a velocidade contratada. Porque hoje é muito comum, Roberto, as empresas comercializarem altas velocidades, planos de 500, 800 megas de velocidade, e ele não informa ao cliente que ele precisa ter um dispositivo, um equipamento compatível com a velocidade que ele contratou. Então, o nosso time comercial ele está sempre orientando o cliente. Não vai adiantar eu te entregar uma velocidade de 800 mega se o seu dispositivo hoje não tem a tecnologia para poder receber essa velocidade. Perfeito. Que aí são as frequências, um termo mais técnico, né? 2.4, 5G, o famoso Wi-Fi 6, todo mundo está falando agora, que passa altíssimas velocidades. Mas lembrando, né, na maioria das vezes, em mais de 80% dos casos, o cliente ainda ele não possui uma televisão, um celular, um notebook compatível com o serviço que ele está contratando. Então ele vai ter realmente uma falsa ilusão de que ele contratou um serviço do qual ele vai pagar, mas não vai se beneficiar. Então, agora apenas uma curiosidade em cima disso que você está falando. Quando houve o upgrade aí do 4G para o 5G, não, porque a velocidade é altíssima, se apertou, sinceramente,
Eu não percebi isso. Eu não percebi isso, com toda aquela velocidade que foi vendida. Disseram que era um negócio de outro mundo. Exageraram um pouco nisso? O avanço tecnológico ele tá avançando muito rápido, né? É difícil acompanhar esse mercado. Quando a gente fala de sinal 4G do móvel, ele é totalmente diferente da tecnologia aplicada em um roteador. Tá. Então, nós saímos do 2G, 3G, fomos para o 4G, não chegou a entregar 100% o 4G e foi para o 5G. E assim sucessivamente, desde quando iniciou a tecnologia das redes móveis, né, no Brasil. Então agora a gente está falando de rede 5G, mas são raras exceções em cidades que têm cobertura 5G. E hoje ainda nós temos uma malha, uma área muito descoberta com esse sinal. Isso é muito comum. No seu celular mesmo, você consegue identificar quando a sua torre está em 4G, 5G ou 3G. Né? São as áreas de sombra que nós costumamos falar. Isso se tratando de um dispositivo de celular. Quando se trata da internet fixa, que é instalada seja na sua casa ou na sua empresa, a tecnologia do roteador não tem nada a ver com a tecnologia do 4G de um celular. Nós costumamos usar o termo de 5G no roteador Wi-Fi, mas é 5 GHz, é uma frequência que ele se conecta a um dispositivo. Entendi. Não quero prolongar isso porque é um assunto muito técnico. Não, sim, né? sim. Acho que acaba... Não, mas é bom saber, porque senão a gente joga tudo num balaio só, né? É bom, tecnicamente, a gente fazer os esclarecimentos necessários. Aliás, nós falamos sobre isso também lá na Fenacil. O sinal para celular da Fenacil simplesmente não dá para entender, né? Não dá para entender. Não tinha sinal, Leonardo. É difícil, né? Ali, como nós também possuímos a telefonia móvel, né, o chip móvel, nós comercializamos esse produto com os nossos clientes, ali é uma área descoberta para as torres de operadoras. Então, o sinal ele já é comprometido naquela região. Quando você entra dentro do shopping, devido à cobertura metálica, o sinal ele é ainda mais comprometido. Sim, enfraquecido. Então é onde tem essa zona de sombra, a cobertura desse telhado impede ainda mais que esse sinal chegue até o seu dispositivo e com isso você não consegue fazer uma ligação, receber um chamado, a não ser que você esteja conectado a uma rede Wi-Fi. Foi isso que aconteceu. Esse menino que cuida da nossa parte técnica, o J. Neto, ele me acompanha há muitos anos, né? O tempo que eu fazia coberturas de jornadas esportivas, né? Fazia jogo de futebol, eu era comentarista e tinha uma equipe de esportes. E aí nós levávamos aquilo que se chamava como maletas de transmissão, completamente analógico, era linha telefônica e tal. E depois nós tivemos o upgrade para usar alguma tecnologia de internet. E aí eu fiz a contratação, e você vai entender. E se eu passar vergonha também, fazer o quê, né? De um serviço chamado box. Então a gente levava aquele box até o estádio, ligava e você tinha como se fosse uma internet de aluguel, né? Internet móvel. Isso, é uma internet móvel e a gente conectava os nossos aparelhos. Eu nunca mais vi isso aí. Existe isso? Que bom você tocar nesse assunto, Roberto, porque hoje a NetAgora ela tem uma solução que é o box móvel, onde para eventos, isso, exatamente, que ocorrem em curto período de tempo, né? Ou às vezes uma construtora que está montando um condomínio numa região e ele precisa montar um plantão de vendas, fazer uma ação comercial durante 5, 10, 15 dias. Sim. A NetAgora possui esse serviço hoje, esse produto, na verdade, que é um box móvel, né, onde nós colocamos o nosso chip e o cliente ele consegue utilizar não somente a internet, mas também a própria linha do chip. Eu forneço para ele um aparelho que se conecta a esse box. Ele tem uma linha fixa para poder ligar, receber, né, e fazer chamadas. E utilizar a internet. Poxa, você tem que explorar bastante isso, viu? Bastante isso, porque eu me lembrei disso esses dias, por exemplo, área rural. A área rural não tem jeito. Mal chega a energia elétrica na área rural, quanto mais cabeamento de internet. E às vezes também não é nem necessário. Olha, que bacana, eu quero até repetir. Então, se você precisar de uma internet eventual,
A Vivo fazia, né? Era um box realmente desse tamanho, assim, sim. que você levava e era um sufoco, né, Neto? Porque nem sempre funcionava direito, era um negócio terrível também, porque às vezes a torre também não dava conexão para o estádio que você estava. Então você ficava, alô Neto, alô Neto, alô Neto, nada do Neto responder, era isso que acontecia. Então você tem esse tipo de serviço para a área rural, para o campo, para o agronegócio, Também. né? Porque muitas vezes a pessoa está lá, por exemplo, no Goiás, e está no meio da roça, ele tem uma sede ali e precisa se comunicar. É claro que existem aparelhos, né, de comunicação. Às vezes ele quer, né, baixar mais dados ali, ver a previsão do tempo, ver se vai chegar né, uma compra que ele fez. Então, pode levar para onde ele quiser. O mundo como um todo, exatamente, né? exatamente. Através da internet. É algo que eu quero compartilhar com você também, Roberto, até por conta do trabalho que a gente vem fazendo em Limeira, né? 30% dos nossos investimentos de expansão eu destino para a área rural. Tá. Então, até por conta de poder conectar as pessoas que estão mais afastadas dos grandes centros das cidades. Certo. Né? Então, eu tenho feito isso aqui na cidade de Limeira. Hoje nós temos uma presença muito grande nas regiões mais afastadas da cidade, região do Pires. Que é grande aqui em Limeira, é enorme. Muito grande, muito grande. E hoje nós concentramos um volume muito alto de clientes nessas regiões. A nossa preocupação em atender e poder, né, conectar essas pessoas à rede é muito importante, porque tem famílias, crianças que necessitam se conectar à internet para poder estudar, né, para poder evoluir, e nós levamos a internet para essas pessoas de certa forma. Né? Você tocou num ponto importantíssimo, porque internet para jovem, para criança, não é só joguinho, é educação. Perfeito. É educação. Você quer ler. As pessoas se esquecem que muita gente ainda lê. Lê e lê o conteúdo também que é publicado. Deixa eu pedir para o J Neto colocar de novo, então, aí a página do Instagram da NET agora.internet, é isso? Isso, Leonardo. Aqui, netagora.internet, que tem que tem a sua sede aqui em Limeira, na Rua Ceará, é isso? Número 111, Vila Cristóvão. Estamos bem próximos ali do shopping, né? Exatamente, lá para cima. Rua Ceará, J Neto, onde tem uma loja do meu queridíssimo e saudoso amigo Pardal Relojoaria, que fica no meio, né, da Rua Ceará. Aliás, eu tenho que passar pela Rua Ceará hoje à tarde. Vou lá fazer um tchauzinho para você lá. Com a gente, por favor. Então tá muito bom. Nós estamos abertos. Leonardo, foi muito bom tê-lo recebido aqui para falar um pouco mais sobre a NET Agora e principalmente informar que é uma empresa que você pode bater, ó, você bate na porta aqui em Limeira, você não vai, porque o que é complicado, por exemplo, eu tenho uma assinatura que eu não tive outro jeito, não tive outra escolha numa cidade onde eu frequento muito, que se chama Serra Negra. E aí, num imóvel que pertence à minha irmã, ela falou, não quero mais essa internet, só está dando confusão, né, por causa da televisão, não sei o que, tal. Cancela o plano. Eu falei, cancelo, estava no meu nome. E aí eu recebo semanalmente comunicado dessa grande operadora, dizendo que vai tirar o equipamento, que vai tirar, você deixa tudo pronto, as pessoas esperam, não vai ninguém. Então, ou seja, é um descaso com o consumidor. Por isso que eu insisto e repito, quando você vê um famosão aí na televisão, olha, vem aqui, que o serviço é assim, que o serviço é assado. Não caia nessa tentação. Pesquise primeiro, pesquise alternativas. Tem tantas ferramentas de busca pela internet hoje em dia. Pesquisa, né, Leonardo? Não custa nada. E eu tenho certeza, ao indicar para você o serviço da NET Agora, Limeira, você será bem atendido, você receberá instruções técnicas, mas técnicas faladas numa linguagem que você entende. Não é aquele técnico que chega lá e vai falar como se estivesse falando, como Donald Trump, falando em inglês com você. Você vai receber as instruções necessárias. Vai ou não vai? Exatamente, com certeza. Temos um time preparado lá para poder atender. Atendemos 24/7, de segunda a segunda. Opa, né, bacana. Feriado, domingo. E a nossa equipe está aí de prontidão para atender não somente a planos residenciais, mas também possuímos uma frente muito forte para atendimento corporativo. Para empresas de pequeno, médio e grande porte, comerciantes local, temos serviço de câmera em nuvem, enfim, né? Da forma que a gente puder atender
e se adaptar à realidade do seu negócio. E você sabe que é outra coisa também, né? Porque hoje não tem mais dinheiro, né? Hoje todo mundo usa a tal da maquininha. E a maquininha precisa de sinal de internet, não precisa? Exato. Então, quer dizer, sem uma boa internet, você diminui as chances de concretizar um negócio com um sujeito que está na sua frente. Ali está perdendo venda. Está perdendo venda. Leonardo, lhe prometo fazer uma visita na sede da NET agora, internet aqui em Limeira, e espero revê-lo mais algumas vezes, seu time de marketing também, para recebê-los aqui, para falarmos um pouco mais sobre a NET, que eu já quero me transformar em parceiro desde já, para ajudar a divulgar esse excelente negócio, essa excelente oportunidade aqui para quem está precisando, ou para quem está em dúvida se realmente está consumindo, está tendo o serviço que contratou, isso é muito importante. Deixa eu ver se o Zé Ensinas está conectado conosco, ele vai entrar daqui a pouquinho, acho que não, daqui a pouco ele entra, está aqui o Ensinas. Deixa eu ver se o Ensinas, então, tem uma pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo. Estou aqui com o Leonardo Costa, Zé, e você é sempre integrado à internet, à tecnologia. Queria, antes do encerramento do nosso bate-papo, que você entrasse aqui já saudando, dando boas-vindas para você. Um grande abraço. Um grande abraço para você, Beto, e ao nosso convidado. Então, uma coisa que ele falou aí que eu achei assim, muito interessante, a respeito a gente contrata uma internet e depois, muitas vezes, segundo o nosso convidado, o nosso equipamento ele não permite que a gente tenha, né, a gente usufrua dessa quantidade aí de internet, né? Uma coisa assim de 100, 200 mega, por exemplo, hoje tem até velocidades mais altas. Por que então que a empresa não questiona, né, o usuário? Olha, qual é o seu equipamento? Porque eles adoram vender, né? Eles vendem aí 200 mega, 300 mega, só que depois na hora a gente percebe que realmente você nunca recebe isso que você acabou contratando. Então, eu ia falar para ele o seguinte: realmente as empresas que atuam nesse setor, elas não comunicam às pessoas, elas não questionam qual é o equipamento que ela tem para ver se aquela velocidade que está sendo contratada realmente vai passar aí para a residência do consumidor? Bom, primeiramente, bom dia aí, José. Isso. Excelente pergunta, José. O marketing ele vem aflorando, né? A área comercial. E pelos desafios que nós temos hoje de conseguir levar a comunicação, a informação até os nossos clientes, dificulta a gente poder ensinar e doutrinar os clientes, sempre que ele for contratar um serviço, seja um produto, a questionar não somente o preço, mas quais são os benefícios que eles estão levando para casa, né? E não estou dizendo que eu sou uma empresa que não comete erros e falhas, né? A gente preza muito em treinar, preparar e capacitar o nosso time. Num mundo digital como esse, a dificuldade de ter pessoas que vestem a camisa e continuem crescendo junto conosco. Então, a preparação para fazer com que o nosso time entenda a mensagem que nós queremos transmitir e levar até os nossos clientes vem de uma boa gestão. Então ali eu venho preparando, treinando o nosso time para sempre que eles atenderem um cliente, ele de fato levantar todos esses requisitos necessários para sim tirar a dúvida do cliente e fazer com que ele contrate o serviço ideal para ele. Um ponto que é importante ressaltar também, as grandes operadoras, né, e agora se tornou um hábito dos ISPs, né, dos provedores de internet local, a fazer combos de serviço. A NET agora hoje eu tenho internet, TV, telefonia fixa, telefonia móvel, mas eu não exijo que o cliente contrate o nosso combo, eu não tenho venda casada. Tá. Então ele pode contratar o seu plano de internet, adicionar esses produtos, né, de forma individual. E respondendo a sua pergunta e reforçando, José, durante a contratação do serviço, o que nós sempre exigimos que seja feito? Nós enviamos um formulário para esse cliente preencher as informações. Quantos dispositivos vão se conectar, qual a velocidade, qual o equipamento.
Eu posso dizer para você que são raríssimas as vezes, no mundo que a velocidade, né, tá andando cada vez mais rápido, o cliente ele não quer responder essas perguntas. E a gente acaba vendendo aquilo, porque é muito comum hoje, né? Tá na palma da sua mão. Você recebeu lá a proposta da Net Agora Internet de mais 10 provedores de internet. De fato, quando você entra em contato com a operadora, você já entra decidido sobre o plano que você quer contratar, a velocidade. E aí você olha velocidade e preço. Espera aí, a Net Agora 500 mega, um exemplo, tá? R$ 99,90, mas eu tenho aqui a empresa X por R$ 89,90. Você vai dedicar o seu tempo para poder ouvir os benefícios que eu quero te propor, para poder justificar o preço que você está pagando? Porque preço é o que você paga, valor é o que você leva para sua casa. Então hoje as pessoas estão nessa velocidade, eles querem contratar, eles querem assinar, eles olham muito para o preço. E esquece de ouvir as informações que são necessárias. Sim. Se você ligar agora, seja por telefone ou chamar o nosso time pelo WhatsApp, durante a venda, ele vai querer te passar essas informações. Mas ele vai conduzir a conversa de acordo com aquilo que o cliente quer ser atendido. Sim. Eu não posso ser incisivo e chato, né, em responder. A sua casa é um sobrado ou é uma casa térreo? Moça, eu quero contratar a internet. Qual o plano e qual a velocidade? Que coisa, o pior que é assim mesmo, viu? Quantos dispositivos vão conectar? Moça, eu não sei, eu preciso contratar a internet, senão eu vou contratar com outro. E aí, por essa falta de entendimento, né, ou de tempo, porque eu entendo que as pessoas estão correndo contra o tempo, né? Nosso tempo hoje ele é escasso. E aí, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Mas o nosso maior desafio hoje não é convencer as pessoas da importância de entender o que ela está contratando, né? E sim ter o tempo dela, a atenção dela para poder ouvir o que nós queremos de fato passar, falar para ela. O Zé, eu não sei se na sua casa a internet tá funcionando bem, mas aqui, a partir da semana que vem, é só Net Agora, aqui nos estúdios aqui do Farol, viu? E aí na sua casa funciona bem, razoavelmente bem, Zé, ou você tem muitos problemas? Eu diria que razoavelmente bem, né? Aquilo que o nosso companheiro estava falando realmente é verdade. Às vezes você contrata uma velocidade, que no meu caso foi contratado 200 mega, e eu nunca vejo acima de 72 mega. Sempre está nessa faixa de 72 mega. Então, assim, é lógico que ela funciona regularmente, dificilmente dá qualquer problema. No entanto, eu entendo que por pagar uma velocidade maior, eu teria direito a ter uma velocidade maior, né? Então, esse é o meu questionamento, por isso que eu até fiz essa pergunta, né? E ele realmente respondeu, dizendo que as pessoas hoje, elas não se preocupam muito, né? Elas querem um serviço e que funcione bem, né? Mas depois acaba ficando, no caso aí como eu, né? Recebendo uma velocidade inferior àquilo que foi contratado. E veja o risco que você está correndo. Imagine uma bola erguida na área a partir desse final de semana. Tá lá o Flaco Lopes lá para receber e marcar um gol do Palmeiras, trava o sinal da internet. Você morre do coração. É isso aí. Então tá bom, nós estamos encerrando aqui. Continuo com o Zé, mas desde já eu gostaria muitíssimo de novamente agradecer aí pela participação no nosso programa, te convidar seu time. O Zé, não esqueça, hein, fica na rua Ceará, um pouco para cima da sua casa ali, lá no final. Pertinho de casa. Pertinho da sua casa. Vá lá para conferir os planos aí da Net Agora também. Convido para conhecer lá e tomar um café com a gente também. É isso aí, Opa, Zé. vamos sim. Você já está convidado.